Olá, vamos para a segunda parte da nossa aula sobre União Ibérica. Na aula passada, nós comentamos aqui, falamos sobre os motivos que desencadearam este evento que levou a coroa portuguesa a ser assimilada, a ser assambarcada, melhor dizendo, pela coroa espanhola. Vimos que esse acontecimento se deu após uma tragédia, quando no ano de 1578, o jovem rei Dom Sebastião, com a sua invasão ao norte da África, ao Marrocos, acabou tendo como consequência um trágico desfecho, uma catástrofe imensa que resultou na sua morte, na destruição do exército português, no desaparecimento da fina flor da nata da burguesia portuguesa, dos jovens burgueses portugueses, nobres portugueses, e também vimos que, por conta disso, o trono de Portugal ficou vago e foi reivindicado pelo soberano espanhol Filipe II. Durante 2 anos, após a morte de Dom Sebastião, Portugal foi governado pelo seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique. Mas Dom Henrique era um senhor de idade, também não possuía filhos, e 2 anos depois, o trono de Portugal foi reivindicado pela coroa espanhola, mais notadamente pelo rei Filipe II. Então aí começa de fato a União Ibérica, um período de 60 anos, que vai de 1580 até o ano de 1640. Eu gostaria de falar aqui sobre as motivações, o que levou o rei Filipe II a reivindicar o trono português. Em verdade, a Espanha não dependia de Portugal para absolutamente coisa nenhuma. O Império Espanhol, durante o século XVI, era o maior império durante o século XV, era o maior império do mundo. O Império Espanhol, ele era imenso na sua vastidão, maior até do que o Império Romano no seu auge. Filipe II reinava em praticamente metade do continente europeu. Reinava também no norte da África, em Jerusalém, nas Filipinas e também em grande parte do continente americano. E aí surge a pergunta, mas por que então o soberano espanhol, dono do império mais poderoso nesse momento, por que ele então reivindicou e fez questão de invadir Portugal e tomar a coroa portuguesa e, com isso, agregar a coroa portuguesa à coroa espanhola? Bom, ele teve 2 motivações. Eu quero falar primeiro aqui da motivação pragmática. Vamos falar primeiro da motivação pragmática. Filipe II pretendia, com a consolidação da coroa, com a assimilação da coroa portuguesa junto à coroa espanhola, ele pretendia com isso dar proteção aos embarques dos galeões espanhóis que saíam da região do Potosí carregados de ouro e prata para a Espanha. As regiões do Potosí hoje são 2 países, equivalem a 2 países, Peru e Bolívia. Então, dessa região chamada Potosí, saíam carregamentos de ouro e de prata em direção à Espanha. E, pretendendo dar a segurança, consolidar esse local de saída, Filipe II, então, resolveu reivindicar a coroa portuguesa. Outra motivação também é que era muito perigoso para a Espanha que parte do litoral brasileiro, mais notadamente na região do Nordeste, viesse a ser ocupado por potências hostis, como Inglaterra, Holanda, França. É importante dizer que estas potências, estes países europeus, nunca, jamais, em tempo algum, aceitaram o Tratado de Tordesilhas, firmado em 1494. Esse Tratado de Tordesilhas, como vocês se lembram, já foi falado aqui em outras aulas, foi o tratado que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. O famoso paralelo que passava a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde e dividiam praticamente o mundo entre Portugal e Espanha. Então, para garantir essa segurança de que nenhuma potência hostil causasse algum perigo para esses carregamentos espanhóis de ouro e de prata que saíam da região do Potosí, Filipe II resolveu então, por esse viés pragmático, consolidar o seu domínio sobre as terras portuguesas. Mas teve também, além dessa motivação pragmática, uma motivação de cunho mais religioso. Filipe II era um católico fervoroso,
Diferentemente de Dom Sebastião, ele era astuto, não era levado pelo impulso, mas pelo pragmatismo, pelo lado racional. Tinha também bons conselheiros, essa aqui é a verdade. Mas Filipe II também era um católico fervoroso, e ele não admitia, em espécie alguma, que partes do litoral brasileiro, algum pedaço do litoral brasileiro, fosse de domínio de países protestantes, de uma outra religião que não fosse a sua, a religião católica, que ele sonhava também, assim como Dom Sebastião, em ver essa religião elevada ao patamar de religião suprema no mundo inteiro. Então, extremamente fervoroso, católico fervoroso, Filipe II também tinha essa restrição de ver algum país protestante dominando, assambarcando parte do litoral brasileiro. E daí que veio então essa motivação pragmática dele também de controlar o litoral do Atlântico Sul, praticamente todo brasileiro. Esse nosso país é imenso, é bonito, mas infelizmente é um país que é desvalorizado por grande parte do seu povo. Grande parte dos brasileiros admiram muito o que vem de fora, mas desvalorizam muito o que nós temos aqui. Principalmente essa nossa classe dominante, que eu me recuso terminantemente a chamar de elite, como já falei aqui em outros vídeos, porque para mim elite é quem se destaca em alguma coisa, é quem é melhor em alguma coisa. E eu não consigo olhar para essas pessoas e vê-las melhor em algo. Ao contrário, elas são o que há de pior nesse país. Mas infelizmente são as classes dominantes, são as pessoas que dominam esse país historicamente. Então, com medo, Filipe II, com medo de que essas potências europeias viessem a sambarcar, a dominar algum pedaço do continente, algum pedaço, melhor dizendo, do litoral nordestino, ele tomou essa medida, reivindicou fortemente a coroa portuguesa, unificou a coroa portuguesa à coroa espanhola. Filipe II era muito astuto. Ele poderia ter feito isso na marra, poder bélico para isso ele tinha, mas ele resolveu cooptar Portugal. Ele resolveu passar uma imagem de que não era autoritário, embora não perdesse a autoridade nem o pulso forte. Ele foi bem aceito pela burguesia e também pela nobreza feudal portuguesa, que estava de olho em novas possessões, em terras, principalmente em manter negócios com a Espanha, que tinha descoberto várias jazidas auríferas, tanto no Peru como Minas de Prata, na Bolívia. Então esse pessoal estava de olho. E Filipe II, não que não tivesse herdeiros em Portugal, até tinham, mas não tão fortes quanto ele. Ele alegou parentesco com Manuel I. Ele alegou ser neto legítimo de Manuel I, que foi rei de Portugal. Então, com o apoio da burguesia e de nobres portugueses, foi fácil para Filipe II, foi muito fácil consolidar o domínio da Espanha sobre Portugal. Para passar a imagem, uma imagem polida, politicamente correta, de que ele não estava ali como um usurpador, mas como alguém que estava reivindicando algo de direito, ele adotou até o nome de Filipe I de Portugal. Ele era Filipe II na Espanha, mas em Portugal adotou o nome de Filipe I, para passar assim aquela imagem de que, embora não fosse um português legítimo, ele era uma pessoa que amava e respeitava Portugal. E Filipe II estabeleceu também, para administrar a coroa portuguesa, um conselho, chamado de Conselho de Portugal. Este Conselho de Portugal, composto por portugueses, fazia toda a administração, mas todas as decisões que por acaso viessem a ser tomadas tinham de ser submetidas ao rei Filipe II. E assim, com muito traquejo, jogo de cintura e também com muita habilidade política, Filipe II conseguiu conduzir a unificação da coroa espanhola juntamente com a coroa portuguesa. Eu quero falar aqui também sobre o lado salutar dessa União Ibérica, como foi bom para o Brasil. Foi bom no seguinte aspecto: por vários anos a Armada Espanhola ela combateu outros povos, como ingleses, holandeses, franceses, que tentavam e queriam de qualquer forma pegar uma parte do cobiçado litoral brasileiro. Então,
Filipe II, muitas vezes, ora com auxílio de portugueses, ora sozinho, ele colocou a armada espanhola para enfrentar esse pessoal. Eu quero ratificar, eu quero voltar a dizer aqui, esta era uma guerra de ladrões, bandidos. Eu estou aqui dando aula de história, mas eu não vou usar eufemismos, não vou usar termos leves, palavras leves, para me referir ao que estava acontecendo. Era a briga de bandidos, ladrões. Ladrões europeus brigando com ladrões europeus. Ladrões ingleses querendo pegar parte do Brasil, ladrões holandeses e ladrões franceses. O termo correto para essa gente é exatamente esse: ladrões, bandidos. Tá? Então, Filipe II colocou a esquadra espanhola para que a esquadra espanhola protegesse a costa do Brasil, ora contra ingleses, ora contra franceses, ora contra holandeses. Esse pessoal nunca aceitou, como eu já falei, que o mundo fosse dividido entre Portugal e Espanha. Francisco I, que foi imperador da França, rei da França, ele chegou a dizer que queria ver o testamento de Adão, o primeiro homem, onde era que estava escrito que as terras do mundo inteiro deveriam ser divididas entre Portugal e Espanha. Então, por aí a gente tira consegue mensurar o tamanho da ambição e do olho grande dessa gente, da bandidagem deles. Essa aqui é a verdade. Então, eu quero falar do lado salutar da União Ibérica para o Brasil. O fato de nós termos a costa brasileira policiada por essa imensa esquadra espanhola propiciou que a conquista se desse sertão adentro. Os espanhóis resolveram, então, colocar em prática, pôr em prática o seu estilo de colonização, que era avançar para o interior, colonizar todo o resto. Então, a partir da União Ibérica, nós vamos ver surgir aqui no Brasil o fenômeno, o aparecimento das bandeiras. Estas bandeiras eram feitas por portugueses, por espanhóis e por seus filhos. Esses bandeirantes entravam terra adentro, interior adentro, sertão adentro, em busca de pedras preciosas, em busca também de índios para escravizar. E nessas andanças eles estabeleciam povoados. Assim eles estabeleceram povoados, fixações no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso, no estado de Goiás atualmente. Então, com essa penetração pelo interior, o Brasil também conseguiu ficar com esse tamanho gigantesco. Esse não era o tamanho do Brasil originalmente. Havia o meridiano, o Tratado de Tordesilhas, que separava o que pertencia à Espanha e o que pertencia a Portugal. Mais uma vez que as coroas estavam unificadas, os bandeirantes não viam sentido nenhum e nem tinham nenhum medo de sofrer nenhuma coerção por parte da Espanha, porque as coroas estavam unificadas. Então eles se embrenhavam sertão adentro e com isso o Brasil foi aumentando seu tamanho e chegou à configuração que está hoje. Mas a União Ibérica durou 60 anos. Quero falar aqui para vocês que nós tivemos não só Filipe II como soberano na União Ibérica, tivemos também Filipe III e Filipe IV, esses descendentes, filhos de Filipe II. Tanto é que no Brasil nós vamos ter aqui as ordenações filipinas, que são próprias dessa dinastia filipina. Tá bom? Então, para nós encerrarmos, durante 60 anos vigorou a União Ibérica. A União Ibérica não conseguiu se manter por mais tempo porque o seu vasto domínio, o seu vasto império era sempre atacado por ingleses, ora por franceses, ora por holandeses. Eles mesmos chegaram a travar batalha aqui contra franceses, contra holandeses, contra ingleses. Então, mas no mundo todo, as suas colônias eram atacadas por estes povos. E eles começou a pesar no bolso. Essa aqui é a verdade. Começou a pesar no bolso manter um império tão vasto. Começou a pegar no bolso. Além do que, as embarcações espanholas que saíam carregadas de ouro e prata eram atacadas no alto mar por piratas, por bandidos ingleses. Piratas e corsários. Eu quero aqui fazer uma pequena diferenciação. Ambos são bandidos, são marginais, são fora da lei. O pirata era aquele que agia sozinho, aquele que montava a sua própria expedição e partia para alto mar para roubar. E o corsário era o pirata que era armado pelo governo inglês, era armado por um governo,
e ele tinha sua parte no roubo. Ele dava, digamos, 60% para o país que estava financiando, que armou e conseguiu a tripulação. Tripulação essa composta de gente de primeira qualidade, bandidos, assassinos, ladrões. Então, o governo, principalmente o governo inglês, fez muito isso, lançou muito mão desse recurso. Esse butim, o que era roubado, o butim é o produto do roubo, era dividido. A maior parte para o Estado, que tinha armado a expedição, e a outra parte para ser dividida entre os piratas. Então começou a pegar no bolso, começou a custar muito para a Espanha manter um império tão grande. E assim, de crise em crise, a União Ibérica acabou sendo desfeita. Né? Então, a União Ibérica terminou e ela terminou com a restauração portuguesa. Quando a restauração portuguesa aconteceu, os espanhóis não fizeram nenhum esforço para contê-la, até porque eles já não estavam mais suportando ter de estar lutando em várias frentes e, além de tudo, ter que lutar também com Portugal, que é um país vizinho lá na Península Ibérica. A motivação, a oportunidade para que Portugal fizesse a sua restauração surgiu quando a Espanha estava em guerra contra a França. O exército francês estava na Catalunha, na Espanha. Então, nesse momento, a Espanha não pôde sequer travar uma guerra contra Portugal ou fazer algum tipo de reprimenda. Aceitou que essa restauração fosse feita. Assim nós terminamos a nossa apresentação de hoje. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço a todos. Até mais.